Olá, estamos de volta com o UFAM em Pauta Entrevista, hoje contando com a presença da professora Iolete Ribeiro. Professora, uma das questões que tem bem presente na universidade é a questão da maternidade, né? Das mulheres que se tornam mães e elas acabam sendo penalizadas na sua carreira, nos seus estudos, porque os cuidados da criança acabam sendo muitas vezes sendo relegados exclusivamente a elas, né? E aí elas acabam tendo que abandonar o curso, ou acaba tendo que paralisar por um tempo o curso, ou até mesmo as pesquisadoras diminuem sua produção. Como essa questão é pensada pela política? Então, um dos eixos da política se volta para essa questão. Primeiro, por entender que o espaço da universidade é um espaço onde também circulam crianças e adolescentes. Porque os servidores que trabalham aqui, docentes, técnicos, têm filhos, os discentes têm filhos, a comunidade acadêmica que circula aqui tem filhos, anda com crianças, e existem muitos projetos, inclusive, que a UFAM oferece para a comunidade, que atendem diretamente crianças e adolescentes. Então, essa é uma informação que deve ser considerada institucionalmente quando se pensa na organização dos espaços. Os espaços não podem ser pensados, os espaços físicos, somente para adultos, né? Às vezes você tem uma pessoa que está num processo de amamentação e aí o bebê vem aqui por algum tempo para ser amamentado. Tem que ter um lugar onde a pessoa possa estar confortável para interagir ali com os seus filhos. Então, essa é uma dimensão dessa situação. A outra questão é que a própria atividade acadêmica, ela também é afetada pela maternidade e paternidade. Porque quando você tem um filho durante a sua formação acadêmica, isso vai alterar a sua rotina. E aí é preciso que as políticas de incentivo à permanência na universidade levem isso em consideração, de que existem mães estudantes, existem pais estudantes, né? E também em relação aos servidores, as pesquisadoras e professoras que têm que fazer uma progressão na carreira, os critérios de avaliação do seu desempenho também devem considerar. Quem tem filho pequeno tem uma demanda diferente de quem tem filho adulto. E isso, com certeza, impacta no desempenho profissional. Então, é ter sensibilidade para esse tema. É isso um pouco que a proposta da política quer, né, que se estabeleça isso no ambiente da UFAM. As pessoas LGBT, a comunidade LGBT, também é muito afetada pela violência no âmbito da universidade. Como é pensado, quais são as ações pensadas para esse público específico dentro da política? Então, a primeira violência é a violência da exclusão de, assim, que, por exemplo, existem poucas pessoas trans, poucos travestis, né, na universidade, que estudam aqui ou que trabalham aqui. E por que isso acontece? Porque já tem todo um processo de exclusão escolar desses grupos. E aí a gente precisa produzir conhecimento sobre isso e fomentar políticas públicas, desde a educação básica, para que haja a inclusão e a permanência no espaço acadêmico, e para que elas cheguem na universidade. A segunda questão é que deve-se ter uma política específica para esse público, porque até em função dessa ausência deles no ambiente universitário, os que chegam aqui precisam ter apoio para que permaneçam e concluam a sua escolarização. Precisa se olhar a situação de cada grupo desse, identificar que necessidade de apoio e suporte possuem, e a universidade precisa se disponibilizar a atendê-los, né? Fora isso, a universidade também tem uma tarefa de formar profissionais que vão atuar na sociedade. Se eu penso, por exemplo, no professor que é formado na universidade, quando ele vai atuar na educação básica, ele também deve estar preparado para atender um aluno LGBT, para identificar a expressão de LGBTfobia na sua sala de aula, para lidar com isso e para evitar esse tipo de acontecimento e principalmente para promover o direito, né, de todas essas pessoas. Então, o profissional formado para a UFAM tem que ter essa sensibilidade, mas para isso a gente tem que fazer uma intervenção nos cursos. Esses conteúdos devem ser trabalhados durante a graduação. Qual o papel da articulação de coletivos feministas, de
de grupos de defesa ao direito LGBT no combate à violência aqui na UFAM? Então, eles têm tido um papel muito importante, porque tem sido a voz para dar visibilidade para que a sociedade e a comunidade local reconheça que existe esse tipo de violência aqui. Então, quando um grupo faz denúncia, quando um grupo organiza um debate, faz um ato, uma mobilização, isso é algo que vai já produzindo alguma resposta institucional. Então, esses grupos, eles foram importantes para desencadear a discussão no Consune, eles são importantes porque eles continuam mobilizados, né, realizando vários seminários, várias discussões no âmbito da universidade. Tem crescido o número de projetos de iniciação científica que abordam as temáticas de gênero, tem crescido o número de teses e dissertações que abordam esses temas. Nós temos muitos grupos de pesquisa em várias unidades acadêmicas também voltadas para essa temática, e esse é um sinal dessa mobilização e dessa articulação com o movimento social. Qual vai ser o significado para a universidade depois que essa política for aprovada? Assim, o que vai significar para a UFAM, e não só para a UFAM, mas aqui para o Amazonas, para as universidades públicas também? Eu acho que é uma contribuição muito importante da universidade para construir uma pauta afirmativa de direitos, né? Porque a política ela não é assim para enfrentar a violência, mas no nome dela ela já é afirmativa, porque é para promover a equidade de gênero. Então eu acho que é uma contribuição social extremamente importante para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que passam por aqui e para os profissionais que a UFAM vai oferecer para a sociedade. Professora, antes da gente finalizar, a senhora pode só reforçar a questão da participação? Tem um e-mail específico, se as pessoas quiserem conhecer a política, quiserem participar dos debates, a senhora pode só reforçar? Então, o grupo de trabalho criou um e-mail que se chama, o endereço é equidadedegêneronaufam@gmail.com. E as pessoas podem mandar contribuições, podem pedir documentos, podem agendar debates, conversas com o grupo de trabalho a partir desse e-mail. Ótimo. Professora, muito obrigada por ter aceitado participar, e fica também um convite para depois que a política for aprovada, a gente fazer uma avaliação, ver como é que vai ser a questão da constituição da comissão. Enfim, tem muito assunto para debater. Né? Em nome do GT e do Consune, eu agradeço a participação aqui no programa. Obrigada, professora. O UFAM em Pauta Entrevista fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV UFAM e também não deixe de conferir nossas redes sociais. Até a próxima!